Amém, irmãos. Bom dia a todos. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Convido os irmãos a colocarem em pé. Nós vamos estar iniciando o nosso culto de comunhão. Muitas pessoas nos acompanham também pela página, virtual. Os irmãos de várias cidades aqui da nossa região que também participam desse culto de comunhão. E você que está aqui também, seja muito bem-vindo e agraciado aí pela direção do Senhor, Quero convidar os irmãos para nós abrirmos uma palavra. Antes aqui eu quero dar as boas-vindas, que nós temos a irmã Márcia, as duas irmãs Márcia, Duas irmãs Márcia. A irmã Márcia aqui eu conheci um outro dia aí, num seminário de 2 mensagens que a gente fez aí de carnaval. E hoje já veio aí conhecer um pouco mais sobre o trabalho. Ela e o marido dela. Como é que é o nome do irmão? Irmão Zé Carlos, Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Tenho certeza que o Espírito Santo conduziu aqui. E já trouxe a outra Márcia também, Que Deus... Do Verino, que legal. Deus venha abençoar vocês aí, em nome de Jesus. Isso é um motivo de grande alegria, uma festa nos céus, Quando a gente se reúne para ter essa comunhão, irmãos? Mas eu convido os irmãos a uma palavra para nós fazer uma introdução aqui, para fazer a abertura do nosso culto de comunhão. No livro de João, irmãos, no capítulo 9. E hoje eu sinto, já desde o início aqui, para você se atualizar, num GPS espiritual. Eu sinto de compartilhar com os irmãos, dando sequência ao nosso micro de ontem, falando sobre visão celestial. Então, todos os movimentos espirituais aqui nesse dia de hoje, você vai lembrando, é alguma coisa sobre visão. Então, vamos abrir João capítulo 9. Você vira para a pessoa que está do seu lado aí. Alguém pode ajudar aqui as Márcias, aqui o José Carlos, João capítulo 9, do versículo 1 até o 12. Amém? Em voz alta. Vamos orar e ler.
Amém. O coral pode passar aqui para entoar um cântico. E eu quero... Hoje nós vamos, assim, fazer algo diferente, né, irmãos? Eu quero que você saia do teu lugar, o pessoal daqui, e pega uma pessoa. Você vai orar por ela e ela orar por você. Tá bom? Você pode sair do seu lugar rapidinho aí para nós. Aí você ora por uma pessoa e essa outra pessoa ora por você. Alguém pode ajudar aqui as Márcias e o Zé Carlos? Alguém pode ajudar ele aqui? Valéria, por favor, pode orar aqui pelo... Antônio João aqui pelos Carlos aqui. É o nosso irmão aqui novo. E a Natália pode... eu acho que o Júnior pode orar ali pela irmãzinha aí. Alguém ora pelo Lucas aqui também. Lucas, vira para trás aí, tem um irmãozinho aí. Um ora pelo outro. As irmãs lá, pode uma orar pela outra. Israel lá. O casal lá, Neuza e o Marquinhos também, pode um orar pelo outro. Momento agora de clamar. A irmã que com aquele pode orar por ela. E ela, uma hora pela outra aí. O João aqui com o Rafael aqui, João. Um hora pelo outro. Momento de oração. Falando com o nosso Senhor, continue nesse espírito de oração. Senhor Jesus, queremos aqui diante de Ti, Pai, invocarmos o Teu santo nome, louvarmos o Teu santo nome, Senhor Jesus. Te agradecemos por este momento aqui de comunhão, onde o Senhor libera. Pai amado, pedimos perdão por todos os nossos pecados e falhas, Senhor, nossas fraquezas. Nós reconhecemos que nós estamos inadequados diante da Tua presença, Pai. Porque o Senhor é santo, Pai. E nós somos pecadores, muito pecadores. Mas precisamos da Tua graça, Senhor. Pedimos que o Senhor venha purificando os nossos corações. Venha estar preparando os nossos corações para amanhã, para este culto. Que o Senhor deseja fazer aqui, Senhor Jesus. Que o Senhor tenha liberdade, Pai. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade através dos Teus servos, Senhor Jesus. Vamos bloquear o
fluir do Teu Santo Espírito. Que nós venhamos sentir a vontade, nós venhamos sentir, Senhor, a Tua presença neste lugar. E que o Senhor venha cumprir toda a vontade para cada vida que o Senhor trouxe aqui esta manhã. Em nome de Jesus, ó Pai, se revela a cada um de nós, Senhor, com a Tua doçura, com a Tua presença, com a Tua palavra, com a Tua cura, Senhor, que nós necessitamos. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Queremos dizer aqui diante de Ti, nós necessitamos de Ti. Somos pobres e necessitados, Senhor, mas sabemos que o Senhor cuida de nós. Te louvamos por isso, Senhor. Entregamos tudo aqui diante das Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.
Vamos abrir mais uma palavra aqui no livro de Provérbios. Os berramitas aí vão falar um cântico. Enquanto nós vamos ler aqui. Provérbios, capítulo 29. Versículo 18 e o 19. Provérbios 29, versículo 18 e 19. Vamos ler juntos. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. Bom dia a todos os irmãos. O nome desse louvor se chama Tua Glória. Ele vai estar passando aí no telão. E esse louvor nós cantamos no micro-regional. Não sei se os irmãos lembram, né? O micro-regional que nós tivemos aqui em Ouro Fino. Ele é um louvor que é para chamar a presença do Senhor. Convido a todos a fecharem os olhos. E esse louvor, quando o Senhor me deu ele, foi num momento que eu tive com o Senhor de oração. E ele disse para mim que esse é o louvor da igreja. Então, convido a todos a cantarem juntos. Vamos fechar os nossos olhos para que a gente venha sentir o Senhor. Porque quando a gente fecha os nossos olhos naturais, irmãos, nós abrimos os nossos olhos espirituais para ver a grandeza do Senhor. Amém? Juntos. Desce com a glória. Desce com a glória. Vem, nós estamos aqui. Desce com a glória. Desce com a glória. Vem, nós estamos aqui. Como corça, como uma corça precisa da água, nossa alma necessita de ti. Como a corça precisa da água, nossa alma necessita de ti. Sem tua presença, sem tua presença, não vale a pena, não vale a pena estarmos aqui, sem tua presença. Diga bem alto, sem tua presença. Não vale a pena, não vale a pena estarmos aqui.
tua presença. Diga a Ele: sem tua presença, sem tua presença, não vale a pena, não vale a pena estarmos aqui. Para finalizar, desce com tua glória. Desce com tua glória. Desce com tua glória. Nós estamos aí. Nós clamamos, vem. Nós clamamos, vem. Desce com tua glória. Me presentear Desce com tua com tua glória. presença. Nós estamos aqui. E assim como no Pentecoste, Senhor, nós estamos. Vem. Nós estamos aqui. João capítulo 4. Você vai acompanhando na palavra do Senhor. No verso 24. Diz assim. Vamos orar e ler juntos. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora vamos pular lá para o versículo 32. Mas ele lhes disse: uma comida tem para comer, que vós não conheceis. Verso 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém, irmãos. Bom dia a todos, né, irmãos? Nessa manhã abençoada, né, que o Senhor proporcionou para nós. Então, esse louvor é: faz tua vontade em minha vida, Senhor. Vamos clamar ao Senhor, né? E que os irmãos sintam, né, a liberdade do Espírito, né? E sentirem no coração de contribuir com os dízimos e ofertas, né? Porque esse louvor ainda fala que o Senhor toma conta de tudo que eu tenho e que eu sou. Então, tudo é dele, por ele são todas as coisas, né, irmãos? Então, que os irmãos fiquem bem à vontade, né, de estar compartilhando, colaborando com a obra do Senhor, né, que vocês sintam a liberdade do Espírito nesse momento e possam entregar e confiar, né, tudo para o Senhor, né, nosso coração e tudo que temos e somos, né, Senhor, em nome de Jesus, irmãos. Faz tua vontade em minha vida, Senhor. Toma conta de tudo que tenho e que sou. Jesus é a rocha da minha salvação. Seguro estou debaixo das mãos. E hoje eu sei que eu posso confiar, pois viu até ser fiel pra lhe salvar. Vamos nas palmas, irmãos. Vamos nas palmas com alegria. Faz tua vontade em minha vida, Senhor. Toma conta de tudo que tenho e que sou.
Podemos sentar, irmãos. Nós estamos também com a visita, né, do irmão Leandro, sua esposa Lilian e o seu filhinho Samuel. A gente conheceu eles lá no evento que tivemos no regional. A Kelly também está vindo a primeira vez, né, Kelly? Ah, que legal, seja bem-vinda também. Em nome de Jesus, hoje temos bastante pessoas que estão chegando pela primeira vez, né? Que Deus venha abençoar ricamente a família de todos, em nome de Jesus. Vamos abrir Filipenses capítulo 2, aqui no telão rapidinho aqui, e eu já vou passar aqui para Marislene, né, que vai estar regando aqui, e também depois a Geice, né? Pode passar aqui a Marislene e a Geice. Versículo 12, Filipenses 2, 12. Vamos ler juntos aqui, né? Assim, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, tem muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor. Amém. Bom dia, irmãos. Sei que já tinha esquecido. Não deu. Ai, meu Deus, amém, né? Então, eu vim aqui, eu fiz um resumo aqui, né? Do livro Consagração, capítulo 7. Que está escrito lá, né? O título, Renda-se. Então, ali ele já começa a falar, né? Que devemos deixar Deus, né, Cristo, né, fazer parte das nossas vidas. E todas as nossas tribulações e lutas, Ele sempre vai nos ajudar, né? E não devemos a gente confiar em nós, pois devemos confiar em Cristo, pois Ele é a força. Pois quando confiamos nele, Ele vai cumprir nossas promessas. Os irmãos já perceberam, se a gente confia em nós, né, assim, as coisas estão erradas.
todas as coisas que a gente vai fazer, tudo que a gente confiando em nós, sempre vai dar alguma coisa, vai dar errado. Então, por isso que a gente tem que deixar confiança em Deus, né? E deixar Ele agir por nós. Falar, Deus está na frente e Deus vai guiar, vai dar tudo certo. E muitas vezes a gente tem dificuldade e não cremos nele. E em tudo que está sendo falado. Tipo, toda semana tem mensagem, né? Todo dia tem. Então, a gente tem que crer tudo que está sendo falado. E isso nos traz muitas provas se a gente não vê tudo que está sendo falado lá. Se a gente deixar de lado, sempre vai ter prova, sempre vai ter dificuldade, né? Então, a gente tem que obedecer em tudo mesmo. Tudo que a gente está vindo sendo falado pra gente, né? Igual fala sobre a amargura. A gente tem que deixar de lado a amargura, liberar perdão. Igual fala sobre diminuir a oferta, igual foi falado aqui, a gente tem que fazer a nossa parte. Tudo que está sendo falado, perdoar, liberar amor para a pessoa, né? Não fazer assim, decisão da pessoa. Tudo, gente, a gente tem que obedecer, só se a gente vai ter a vitória em Jesus, né? Mas temos que ter fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer cumprir seu propósito em nós. Até ontem estava falando disso, né? Cada um tem, né, seu propósito. Né? Ontem no micro que ele estava falando. E a gente tem que ter o nosso propósito, né, aqui na Terra. Então, e Ele quer cumprir em nós. Por isso acontecem muitas coisas conosco. São lutas internas e externas. Para que Ele venha operar em nós. E nesse livro fala, o que significa render? Render significa sofrer. Por sempre que Deus libera uma promessa, Ele observa a nossa reação. Muitas vezes não obedecemos e perdemos as bênçãos do Senhor. Sempre, gente, que a gente não obedece, eu falo por mim. Tipo, a bênção está ali prontinha para Deus nos dar, né? Mas daí não acontece. Por quê? Porque a gente não está obedecendo. Então a gente tem que obedecer. E a gente fala assim, mas não é fácil e tal. É assim, gente, é coisa da nossa cabeça, né? Ontem eu falei assim, eu acho que eu não vou. Daí Deus usa as pessoas para falar com a Natália, foi lá na lanchonete, né? Ela falou, não, tem que ir. Deus chamou cada um de nós. Eu falei, Deus, que vergonha. Deus usa as pessoas. Às vezes é uma palavra, alguma coisa, né? Deus fala conosco. Através dos irmãos, né? Por isso que é bom a gente ter comunhão um com o outro, né? Porque Deus vai falar, né, com as pessoas. E ele falou que o resultado da consagração é a fé. Abraão, pois há 100 anos ele esperava a promessa do Senhor. 100 anos ele estava esperando, né, um filho, né? E a mulher dele até riu dele, ele falou. E dizia que era impossível, né, eles terem um filho na idade deles. Mas Deus cumpriu a promessa. Se Deus prometeu, Ele cumpriu. E Deus prometeu, né, para ele lá. Então pode passar o tempo que for. Talvez a pessoa fale assim, mas está demorando. Não importa, gente. Deus vai cumprir. Não importa a data, não importa. Fala assim, não, mas eu quero agora. O agora, nossa, não é agora de Deus. Então, Deus vai permitir acontecer muitas coisas na vida da gente. E é a hora certa dele. Então, a gente não adianta ficar apressado, né, com as coisas. Só Deus sabe a hora. E mesmo assim, Deus pediu, né, Isaac e Abraão, né? Não sei se os irmãos estão acompanhando, tá dando para entender, né? Então, Deus pediu para ele, né, sacrificar. E ele obedeceu. Ele falou assim, será que ele questionou Deus? Não. Ele foi obedeceu. E na hora Deus não deixou, né? Então, Deus quer ver a nossa obediência. Ele quer ver o que a gente vai fazer. Se vai obedecer, vai falar, não, Deus, eu não vou. Imagina, é um filho. Foi e falou, não, amém. Mesmo assim, na hora, Deus falou assim, não. Só para mim ver, né, você vai fazer isso ou não. Então, ele queria ver se ele iria obedecer. E Deus sempre cumpre, gente. Não importa quando, que hora, ele sempre vai cumprir a promessa dele em nossas vidas. Igual Jó, né? Jó era um homem consagrado. E mesmo assim, ele estava sofrendo lá. Sei lá, a gente fala assim, nossa, a gente sofre com alguma coisa, mas Jó, imagina, Jó perdeu tudo. Seus filhos, tudo que ele tinha. E mesmo assim, ele louvava e obedecia ao Senhor. Ele era um homem de fé. Muitas vezes a gente fala assim, a gente sofre, né? A gente fala assim, é a mão do diabo, o diabo. Não é, gente. Pode até ser, né? Mas é permissão de Deus. Deus deixou, né, ele tocar em nós. E mesmo assim, tipo, se Deus deixou, Deus vai falar, não, peraí, tá bom. É tudo permissão de Deus, tá? A gente tem que ter nessa mente, né, nossa aberta nesse sentido, né? Então, muitas vezes, se a gente estiver sofrendo, não importa a área que a gente está sofrendo, a gente tem que conversar com Deus e ver os nossos erros. E iremos receber a iluminação de Deus para a gente mudar
né? E tudo que você estiver passando, irmãos, não sei, cada um passa uma coisa, né? É conjugal, é na sua vida, tudo que cada um está passando, a gente tem que pegar a Deus. Fala assim, não, Deus, eu estou sofrendo nessa área, está acontecendo isso comigo. Então, o Senhor vai, você conversa com Deus, uma coisa que está conversando aqui, que eu estou falando agora, eu converso, falo, Deus, mas o que está acontecendo? Eu fico, sabe, o dia inteiro, né, conversando. Então, Deus vai dar a solução para a gente. E todo o sofrimento que cada um está passando agora vai gerar o crescimento. Então, a gente tem que pensar assim, tudo que a gente está passando agora, todo sofrimento que está, é para a gente crescer. E outra, Deus permite tudo, gente. Deus nunca vai dar uma carga que você não possa aguentar. Então, tudo está na mão dele. Então, meu regar hoje foi isso. Então, os irmãos me perdoam, são muito nervosos. Então, eu queria falar para os irmãos, amém? Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos, né? Como foi falado, nada é por acaso, né? Se os irmãos estão aqui hoje, Deus quer falar com os irmãos, amém? E assim, irmãos, quem pegou o regarzinho do começo, que o pastor já fez, foi falado muito do amor de Cristo, né? E esse amor de Cristo tem que nos constranger. E eu vim regar a mensagem 3 da dica mensal, que são 32 mensagens, né? E o título é o verdadeiro amor. Os irmãos já creem ou têm certeza ou acham que tem o verdadeiro amor já dentro dos corações por Cristo? Né? Essa mensagem falou muito, irmãos. Irmãos que tem, né, a TV lá por assinatura, a gente já entra lá, já fica lá em cima no bannerzinho, só você clicar lá e daí você já vai ver as mensagens, né? Então essa é a terceira mensagem. E aí, daí ele leu lá 1 Samuel 15, mas eu não vou ler porque é um pouco grande. Os irmãos podem estar meditando em casa, que vai ministrar bastante. 1 Samuel 15 pode ler o capítulo inteiro. Então, ele estava falando que o amor de Deus jamais é igual ou semelhante ao amor do ser humano, né? O amor humano. Porque, geralmente, o amor humano, você sempre ama, às vezes, querendo algo em troca, né? Querendo receber alguma coisa em troca. E o amor que Cristo teve, né, por nossas vidas, de enviar Jesus, né, seu único filho por nós, você vê que é um amor genuíno, né? E ele queria só o que ele quer, né? Só o que? Da gente, a nossa cooperação, né? Já que ele nos comprou, nós somos dele. E a gente tinha que ter esse amor genuíno também pelo próximo, né? Pelo próximo, em primeiro lugar, por Deus também. Daí, irmãos, eu vou só ler aqui o 1 Samuel 15, 22, que fala assim, ó. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E aqui nesse Samuel 15 fala de Saul, né? Que a gente já conhece a história de Samuel e Saul. A qual diz que era para ele ir lá e ferir e acabar com Amaleque, né? A gente tem que destruir esse Amaleque, esse Agag, que nada mais é do que hoje em dia a nossa carne, a nossa vontade. E ele fala fere totalmente, né? Você destrói. Porque senão a gente não vai conseguir amar o Senhor, irmãos, se a gente ficar, tipo assim, dando um afago ainda para nossa carne, né? Para o nosso Amaleque, a gente precisa ir radicalmente destruir ele, né? Daí ele citou o exemplo dos evangelhos, né? Também, da gente ler lá. E daí a gente olha pela vida de Pedro. Pedro, ele estava bem próximo ali de Jesus, né? Os irmãos conhecem. Então, Pedro tinha uma admiração total por Jesus, né? E os irmãos acham que ele tinha um amor genuíno, puro, ou era um amor natural que Pedro tinha por Jesus, né? E ele estava bem próximo de Jesus. Ele era muito apegado a Jesus. Mas quando chegou na hora que Jesus ia ser, né, entregue para a morte, a gente já sabe o que Pedro fez, né, irmãos? Então, será que o nosso amor não está igual ao amor de Pedro? A gente está próximo, a gente está vindo na igreja, a gente está procurando. Mas na hora que vai chegar ali mesmo, será que a gente vai fazer igual Pedro? Porque às vezes a gente lê e fala, nossa, como que o Pedro foi negar Jesus? Mas se a gente não dá umas primícias de manhã, o que a gente está fazendo? Negando Jesus. Se a gente não perdoa o ofensor, né? Se a gente tem ira, tudo isso a gente está negando Jesus, né, irmãos? Então, ainda que seja necessário morrer por ti, ele afirmou, né, que ele estava pronto. Isso afirmou Pedro. Então, olha como que o amor natural nos engana. Porque na mente dele, ele jamais ia negar Jesus, né?
estou pronta, afirmou isso. Analisando aquela situação, vemos que Pedro estava mentindo naquele momento. Ele disse tudo o que ele estava sentindo. Mas nossas emoções nos enganam se a gente não estiver verdadeiramente ligado a Deus. E daí o que aconteceu? Um medo, né? Um medo que foi que pegou Pedro ali, né? Ele sentiu muito medo de ele afirmar que era um servo de Cristo, né? Então isso vai acontecer também nas nossas vidas. O medo vai vir, às vezes, numa afronta que você vai ter, você não vai querer se achar para a pessoa, daí você vai querer, né, se retrucar, tudo isso. Então o medo vai invadir nosso coração e nós não vamos conseguir sustentar aquilo que falamos naquele momento. O medo foi o maior do que o afeto humano que ele sentia por Jesus. Então, o que aconteceu ali naquela, né, história lá de Pedro? O medo venceu o amor, né? E a gente não pode deixar isso acontecer. Então, ele negou Jesus 3 vezes. Então, Jesus deu 3 vezes oportunidade para ele. E, gente, se a gente olhar para esse ministério, quantas vezes Jesus está dando oportunidade para nós, né? Que é sempre as palavras são de exortação. E o pai corrige o filho que ama. Então, Jesus está dando muito mais de 3 vezes chance para a gente. A gente precisa pegar essa chance, né? Ele disse, não conheço esse homem, nunca vi esse homem e não sei quem que ele é. Olha que situação, né, irmãos? A gente fala, mas e a gente? Será que a gente também não está assim? Né? Nosso testemunho aí fora, as pessoas olham para a nossa vida, será que elas veem Cristo, né? Ele estava ciente do que estava acontecendo na sua vida. E isso é para mostrar que o amor humano jamais pode ser confundido com o amor de Deus. Quando Deus levanta uma autoridade, ela tem que ser mais serva dele ainda, né? Deus disse, vai e fere Amaleque, destrói tudo. Então a gente tem que tomar essa posição, irmãos. Destruir tudo que é carnalidade da nossa vida. Porque Deus odeia o Amaleque. Até ontem foi falado, né, também da ira, né, que Deus odeia o pecado. E nós precisamos ter essa coisa de odiar o pecado. Né? E não é contra o outro, irmão, é contra nós mesmos. A nossa luta é contra nós. Então Amaleque hoje em dia para nós é o que eu já falei? É a carne, é o ego, que nós precisamos ir contra ele e destruir totalmente, sem poupar nada. Saul gostava de agradar a homens e não a Deus. Nós não podemos preservar o Amaleque. Samuel já era um profeta, e o profeta não pode agradar a homens. Ele está lá para cumprir o que Deus manda e orientar através da vida dele. O profeta não pode deixar o ego falar. O melhor para o povo é o que Deus quer fazer, porque o povo não sabe orar como convém, não sabe pedir como convém. Por isso que Deus levanta os profetas, né, irmãos? E a gente precisa estar na missão de estar orando por eles também, né? Porque Deus vai falar através dos profetas. Convém não pedir com uma carne. O homem não sabe fazer isso, ele precisa da ajuda de Deus. A gente não pode usar o amor com inimigos, temos que ser fiéis ao Senhor sempre. E quando o Senhor manda, temos que fazer isso, porque o amor é divino. Temos que despedaçar Agag na frente de Saul, porque ele era inimigo de Deus. Então o amor, o que é o amor? É fazer a vontade de Deus sempre. Quando eu sou obediente ao Senhor, o meu homem natural e o seu homem natural, que é o Amaleque, você precisa ser duro contra ele e você precisa destruí-lo. Deus escolhe, mas também rejeita, viu, irmãos? Então a gente precisa, né, estar bem atento mesmo, porque a gente conhece a história de Saul, né? Então será que a gente vai chegar nesse ponto do Senhor nos rejeitar? Esperamos que não, né, irmãos? Que a gente venha vender e ir destruir essa nossa carne, esse nosso que ainda está em nós, para o Senhor não nos rejeitar. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém, irmãos. Vamos abrir uma palavra em Lucas. Eu vou pedir lá para o nosso técnico colocar aqui na tela o micro de ontem. Botar. Ontem nós tivemos um encontro, né? Um micro regional lá na região de Florianópolis. E que bota no início ali para nós pegar o que é o pessoal o tema ali. Aí, deixa um pouquinho aí. E nós tivemos um aqui também, né? Dia 14 e 15, agora desse mês que passou. Falou sobre saúde espiritual e saúde
emocional. E hoje nós temos aqui uns convidados, né, que tiveram nesse micro. E ontem nós tivemos, né, sexta e sábado, nós tivemos um micro regional falando sobre como vencer a crise de identidade, né? Então, quem acessou, né, está lá no YouTube, lá é gratuito, né? É só lá, Encontro Micro-Regional, né? É gratuito, vai lá, acessa, é bem interessante, tem muitos testemunhos, tem cânticos, né? E tem essa palestra, essa mensagem do nosso apóstolo, que é muito importante que todos vocês acessem, né? Principalmente esses que estão vindo aqui pela primeira vez, né? Porque nós estamos com a crise de identidade, né? A gente pode observar nos lares, assim, os conflitos, ali, essa posição, autoridade, submissão, essa questão de administrar a educação infantil, administrar a sua vida financeira, enfim, a sua vida social. Nós estamos com crise de identidade. Eu acho que a irmã trabalha na escola, é professora, é. Deve ter bastante alunos com crise de identidade lá, né? Então tá aí uma dica, gente, acessa essa mensagem. Foi falado sobre o potencial, foi falado sobre o propósito, mas para que a gente desenvolva e nós viemos a nos conhecer, ele fez algumas perguntas, né? Da onde que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou, né? As perguntas básicas aí que nós precisamos obter essas respostas. Hoje, o cristianismo está assim numa cegueira espiritual. E a gente vê, não tem mais distinção quem é de Deus, quem não é de Deus. Parece tudo igual. A corrupção tomou conta. A perversidade tomou conta. A desigualdade tomou conta. A falta de amor tomou conta de todos os corações, infelizmente. E as pessoas, elas parecem que estão sem norte, né? E nós precisamos resgatar isso no cristianismo. Você precisa resgatar essa bússola espiritual. Então, como vencer, né, a crise de identidade? Tem crente com depressão, com ansiedade, com medo, pânico. Isso não poderia permanecer no meio do povo de Deus, porque Deus já venceu tudo em Jesus. Está tudo vencido. E a Bíblia diz que em 1 Coríntios 4, ali, que nós somos um vaso de barro, que nós temos um tesouro. Nós temos um poder que rompe sempre todas as coisas. Não está rompendo na nossa vida, porque nós não estamos observando o que esse tesouro dirige, orienta, que nos falta ainda muita visão. E eu louvo a Deus que nesse lugar aqui que vocês estão sentados hoje pela primeira vez, os irmãos que estão acompanhando, você não é mais cego. Você só está andando como cego porque quer. Porque você não é mais cego. Você já tem a visão celestial. E a Bíblia traz para nós, irmãos, que para tudo tem uma visão. Se você não usar essa visão, você está sendo cego, já tendo como conteúdo esta visão. Então, por exemplo, para casamento, Deus tem uma visão, tem um padrão divino para a família. Você está tendo problemas no casamento porque não está usando essa visão. Você que é pai, você que é mãe, né? Você está tendo problema com teus filhos. Por que quer? Porque tem visão aqui da educação infantil, dentro do capítulo 6, fala a visão do Senhor para os nossos filhos. Efésios capítulo 5 e 6 traz a visão para a vida doméstica. Para tudo tem a visão. Se está com problema de quebra de relacionamentos, com questão de autoridade, Romanos 13 tem a visão para essa situação. Com amargura, em Hebreus 12 diz, tem a visão para se libertar da amargura. Então, para todas as áreas da tua vida, que é o desafio, tem uma visão. Você está sofrendo ainda, é a escolha tua. Mas Jesus é a visão de Deus na terra. Você já viu que Jesus enfrentou todas as dificuldades e desafios e obstáculos da área da vida nossa hoje? Jesus foi tentado na lascívia.
Jesus tinha uma visão, soube se comportar. Jesus foi tentado na área das finanças, mas Jesus tinha visão, não se rompeu. Jesus foi tentado, embora não casado, naturalmente, mas na cruz do Calvário casou com a igreja, então ele teve experiência de casamento, sim. E ele teve vitória. Você não vê que Jesus ficou amargurado com Pedro, por exemplo, que há pouco foi falado aqui que negou Jesus. Jesus não tinha dificuldade de liberar perdão. Por quê? Porque ele tinha uma visão que escravizava ele. Qual é a visão que está escravizando? É a visão de Deus ou é a visão do mundo, que é o do diabo? Então fica essa dica, vai lá, acessa como vencer a crise de identidade. Busque a resposta a 3 perguntas. Onde você veio? Por que você está aqui na Terra? E para onde você vai? No dia que você obter essa resposta com visão celestial, eu quero dizer para você, vai ser a pessoa mais completa, absoluta, satisfeita que tem na volta aí. Amém? E quando você obter essa resposta, você tem que ser escravo dessa resposta, porque essa resposta é a visão de Deus para a tua vida. E se você ser escravo desta visão, bem-aventurado é você. Vamos abrir lá aqui, Lucas, capítulo 18, no versículo 35. Nós lemos aqui, eu vou lembrando os versículos, você vai anotando, vai acompanhando. Se der tempo, depois a técnica vai botando ali. Mas vamos ler aqui, Lucas, aqui, capítulo 18, verso 35. Eu já li aqui, Filipenses 2:12, que o Espírito Santo da igreja em Filipos, que tem que desenvolver a salvação. O que é a salvação, irmãos? A libertação da cegueira espiritual. Quando a gente aceitou Jesus, eu creio que todos aqui desceram as águas do batismo, né? A Kelly já desceu as águas do batismo? Aqui o casal também, né? Já são nossos irmãos aqui também, né? A Márcia também? Então todos aqui, acho que só o Robert está pensando ainda, né, Robert? Mas a Regiane já, né? Então, Robert pensa rápido. Enquanto Salmo 51:5 diz assim, gente, ó, que nós nascemos em pecado e em iniquidade nós somos concebidos pela nossa mãe. O que quer dizer isso aí? Que tu nasceu... Tá vendo essas crianças aqui, ó? Tem aqui uma criança aqui, tem uma criança ali, Andréia ali. Você talvez tem filhos, tem sobrinhos, né? Todas essas crianças aí, elas nasceram de um ventre materno, né? Não tem outro jeito, né? Salmo 51:5. A Bíblia é a visão de Deus. E diz que todos que nasceram cegos, mudos, paralíticos, leprosos, cheios de anomalia, com defeito. Mas Deus é perfeito, Deus não nos criou dessa forma. Aí você sabe, esse defeito entrou lá no Jardim do Éden. Adão e Eva tinham visão celestial, perderam a visão. Então todos que nasceram de Adão e Eva, que é o caso do gênero humano, então estão cegos. Então, para a gente sair dessa cegueira, o primeiro passo, eu preciso conhecer aquele que é visionário. Jesus tem visão panorâmica, específica, genérica, perfeita do reino de Deus. Amém? Porque ele veio lá do terceiro céu. Você nasceu em que céu? No primeiro, no segundo ou no terceiro? Vamos interagir. Você nasceu aqui no primeiro, no terceiro. Então, está cego. Porque o primeiro céu, ele é cego. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, ter a visão e viver por essa visão terrena, está cego. Entende? Você precisa, assim, receber de Deus, assim, essas mensagens aqui, porque essas mensagens são a visão de Deus para mudar a sua vida e sair desse marasmo, desse sofrimento, dessa tristeza que você está. A gente não pode ficar triste, gente. Porque tem a vitória na mão. Vai ficar triste por quê? Porque é vencedor? Não. Crente desanimado, querendo abandonar Jesus, vai ficar de braços dados com o diabo. É muito
muita ignorância espiritual depois de ter uma visão. Então, todos que nasceram são cegos. Então, precisam receber o visionário. E precisam entrar para esta visão, que é nascer da água e do Espírito, conforme João capítulo 3. Amém? Vou citando os versículos aqui, você vai anotando e vai relembrando. Eu creio que todo mundo já leu a Bíblia no mínimo 50 vezes. Todo. Gênesis e Apocalipse. Isso ainda não dá tempo. Né? Então, vamos falar um pouquinho de visão. Lucas capítulo 18, do versículo 35. Gente, nós lemos aqui. Bota aqui para nós, Provérbio 29, 18 de novo. Quero que você leia ali, ó. O povo que não tem visão está cego. Então vamos ler aqui, ó. Não havendo profecia, a palavra profecia é a mesma coisa que visão de Deus. Aí lá em Gênesis capítulo 1, a terra estava perfeita. No versículo 2 estava sem forma e vazia, então tinha cera. Aconteceu alguma coisa ali. E a primeira atitude para Deus trazer de volta a ordem, o princípio da ordem, e prosperar e abençoar a sua criação, ele teve que dizer assim, ó, versículo 3, texto lá, haja luz e houve luz. Profecia. Deus profetizou. Haja luz e houve luz. Versículo 4 em diante, começou Deus a organizar as coisas. E lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando Deus formou o homem da terra, estava tudo perfeito. Estava tudo, o homem enxergava. Tinha visão. E a partir dali Deus começou a abençoar e a prosperar aquela criação dele. O homem perdeu a visão. Então, a Torá, não havendo visão, o povo se corrompe. Vamos repetir. Não havendo visão, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo se corrompe. O que é um povo corrompido? É aquele que tem visão, mas não obedece à visão. Não é escravo desta visão. Faz do jeito que quer e como quer. Administra as coisas que Deus confiou para essa pessoa. Faz do jeito dela. Ela está sem visão celestial. Então, como eu disse no início, para toda a área da tua vida tem visão, porque Jesus sofreu as mesmas situações que você e eu e sempre saiu com vitória. Até a morte. Quando chegou nele, ele ressurgiu dentre os mortos. Porque ele viveu uma visão na terra. Então, nem a morte prende uma pessoa que tem a visão. Nada prende uma pessoa que tem uma visão. Se você está preso na amargura, na tristeza, no sofrimento, na preguiça, no sono, é porque está te faltando visão. A palavra profecia, ela também quer dizer prática de uma direção. Então, Deus disse, haja luz. Alguém praticou para que houvesse aquela luz, não foi verdade? Então, não havendo direção, o povo se corrompe. Mas século 21 é o momento que mais a igreja na terra está liberando a profecia. Porque todo mundo tem uma Bíblia, você tem uma Bíblia aí? A Bíblia é a visão de Deus. Salmos 19, 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Não é verdade? Então o que diz lá? Que a palavra do Senhor é a profecia, é a luz que serve para te guiar, para te dirigir. Então o Senhor diz lá em Mateus 6, 14 e 15, é uma profecia. Perdoa o ofensor. E você demora muito tempo. Então, todo o tempo que tu é, desde o momento que tu é ofendido, até o momento que tu libera perdão por pessoa, gente, olha para a tua vida, isso leva às vezes 10 anos, 20 anos. Imagina, você está cego, vivendo um terço da vida do gênero humano na cegueira, tendo a visão. Você já percebeu isso aí? Como é que você vai prosperar e desfrutar dos benefícios do Senhor? Não tem como. Gente, todo mundo tem Bíblia em casa. Aí lê, não entendi. Entendeu sim, porque você não quer obedecer, porque não tem como não entender. Mateus 7,1, não julgue para não ser julgado. Qual é a dificuldade que tem? Mateus 28, 19 e
temos que propagar essa visão nos 4 cantos da terra. Não é que você não entende? Aí no evangelismo, como ontem nós fizemos, tinha meia dúzia de gato pingado, como diz lá no sul. É porque você não quer ser escravo dessa visão. Portanto, você está cego. Esse período de cegueira, você vai tropeçar, vai cair, vai sofrer, vai se machucar e vai machucar muitos. Gente, eu não posso ficar na cegueira depois de ter uma visão. Porque a palavra profecia, ela é um conjunto de 2 movimentos. Receber direção, orientação e ser guiado por aquela direção, por aquela orientação. Olha só, não havendo profecia, então, não havendo direção, obediência a essa direção, você está corrompido. A corrupção é característica, sinônimo de cegueira espiritual. Hebreus 10, 25, tem esse versículo que diz assim, bota lá, Hebreus 10, 25. Nós vamos voltar bastante para a palavra, porque a palavra é a visão de Deus. Você não receber, não ver, não ouvir, não comer, vai continuar cego. Você pode confiar naquilo que eu estou falando, confiar naquilo que você está lendo. Olha só, vamos ler juntos. Não deixemos de congregar-nos. A palavra congregar não quer dizer que é estar num lugar geograficamente, só. A palavra congregar é você estar naquele lugar e ser dirigido pela comida, pela direção que aquele lugar te orienta. Então, lembra que nós lemos João 4, 24? Que Deus, Ele é Espírito. Então, esse lugar que você tem que congregar, não quer dizer 4 paredes. Você pode estar lá no banheiro, tomando banho, no vaso, sei lá, fazendo qualquer coisa. Deus, Ele é Espírito. E Ele quer que você congregue. A palavra congregar é você começar a fazer parte. Fazer parte cada vez mais. Daqui a um pouco você nem se conhece mais. É como o ministro fala, nós somos aquele ribeiro de água que no final vai desaguar lá no mar. Enquanto você está no ribeiro, a gente identifica. Ah, aqui tem essa água. Como é o nome do rio aqui? Rio Orofino. Mas não é aquele que passa ali nas oletas, né? É aquele? Mogi, né? Ó, Rio Mogi, Rio Mogi. Mas ele vai desaguar lá no final, lá no mar. Quando chega no mar, ele está junto com inúmeros rios de vários municípios aqui da região. Aí quando você vê no mar, vai tomar um banho na praia lá, você não vai... Ah, estou me banhando no rio Mogi. Estou me banhando no rio fulano e tal. Não. Hoje o cristianismo está assim. Cada um é uma linha. Não. Está faltando visão celestial. A gente costuma dizer, vamos lá na minha casa? A gente diz assim, pega lá o meu carro, é assim? Não tem visão celestial. Não é minha casa, é a casa do reino. Não é meu carro, é o carro do reino. Não é minha esposa, é a esposa do reino. Não é meu marido, é o marido do reino. Não é meu filho, é o filho do reino. Porque é um rei que está acima de qualquer pessoa que governa e dirige todas as coisas. Está faltando visão na gente. Arranha o teu carro para ver se não fica triste, chateado de briga com a pessoa. Mas não é teu, é de Deus. Tu não sabe, eu tive uma experiência há uns anos atrás aqui. Eu estava no Mercadão, eu saí do Mercadão, a esposa do lado aqui bateu no meu carro. E ela saiu assim, ficou apavorada, já saiu chorando. Ai, ai. E eu tinha um livrinho dentro do carro, a injustiça da parte de Deus. Quando bateu o carro, se é outros tempos, ai, irmãos, eu já ia sair. Saí com um livrinho na mão. Calma. Eu bati no seu carro. Não tem problema. Qual é o seu nome? Qual é o nome dela? Me esqueci. Dalva? É Dalva. A Dalva, e agora? Eu pago tudo. Não tem problema. Calma. Ela ficou nervosa. Começou a chorar. Aí eu orei com ela. Dei o livro de presente para ela. E depois ela amou o carro sem problema. Ninguém se machucou. Porque não é meu carro, é o carro do reino. Se Deus permitiu aquela situação, é para
você mostrar aquela pessoa que não tem. Entende? Mas enquanto é meu, é teu, falta visão celestial. Você tem dificuldade de emplacar, desfrutar o que Deus fez por você, por mim. Porque você não é mais pecador do que eu, e nem eu mais pecador do que você, e você não é mais santo do que eu, e eu não sou mais santo que você. Quando o sangue derramado de Jesus verteu para aquela cruz, molhou todos nós. Fica tudo igual. Então, o que o Senhor diz ali? Não deixe de se misturar com o reino. A palavra congregar seria isso aí. Você tem que se misturar, tem que se dissolver até você não se conhecer mais. Você já teve a experiência de olhar para um cônjuge, para uma pessoa, né? Uma vez eu fui numa loja comprar um negócio lá e falei com uma pessoa e a gente falou Márcio, o teu amigo lá da Bandeirantes. Tu conheceu o Márcio? Não conheço mais. O cara mudou completamente. Está se misturando, está congregando, está se misturando com o reino. Em outros tempos a gente se irava, não se irava mais. Mentia, não mente mais. Está se misturando, está congregando. E o que o Senhor diz ali? Não deixe de fazer isso. Muitas vezes durante o dia, durante a semana, o mês, porque muitos têm o costume de parar de se misturar. Tu vê, ninguém vai mais em grupo familiar, o pessoal diminui a frequência nos movimentos que é para se congregar com Cristo. Por quê? Por que Deus se preocupa com isso? Porque o dia está próximo e se nós não se misturar a ponto de ser um com Cristo, nós não vamos desfrutar das bênçãos. Então falta visão. Nós não estamos preocupados. A gente só faz aquilo que a gente quer para Deus. Não existe isso, gente. Então você não está fazendo parte dessa preparação. Desenvolver a salvação. Desenvolver essa visão. Você tem que desenvolver essa visão a ponto de te dominar 24 horas por dia. Hoje eu não estou com vontade de trabalhar no secular. Você já teve essa falta de vontade? Quem tem cartão ponto lá? Aí você foi ou não foi? É engraçado. A pessoa não tem vontade de servir o Senhor e não vem. Falta visão. Você percebeu? Que quando é para o Senhor, assim, a gente tem um monte de base e acha que Deus vai aceitar aquela desculpa. Não vai aceitar. E Ele não aceita. Sabe por quê? Porque Ele sabe que nós somos fracos, mas Ele botou um forte dentro de nós que pode vencer tudo. Então, é indesculpável, irmão. Você tem a visão, mas está vivendo como um cego. Não vai cumprir o seu propósito, vai ficar com crise de identidade, porque as provas, as tribulações vão cada vez ficar mais intensas. Muda político, muda prefeito, muda presidente, governador, e cada um uma proposta bombástica de melhora, mas nenhum vem com a proposta do reino. E cada vez está pior. Já percebeu? O ensino secular, tem uma professora aqui que está cada vez pior. Ontem eu estava me lembrando, eu e a Neuza me lembrando, quando eu tinha 7, 8 anos, eu estudava numa escola de freira, e que era um internato. Eu era o único gurizinho que ficava daquelas gurias tudo lá, porque eu não podia ir para casa, que minhas irmãs trabalhavam junto, estudavam junto, era tudo pequenininho. Então não tinha ninguém para me trazer para casa, era longe, fiquei no internato, tinha uns 2 anos. E eu lembro que a diretora, ela tinha aquelas tabuinhas para dar assim na nossa mão, na palma. Eu não me lembro o nome daquela tabuinha. Palmatória, do tempo da palmatória, nem parece. Tem gente aqui que é do tempo da palmatória, né? Os irmãos ali um pouquinho mais antigos. Eu sou do tempo da palmatória. E lá a nossa prova, ela era decoreba. Tu tinha que saber a tabuada, tu tinha que saber um monte de coisa. E eu sei que errei o negócio lá. E a diretora, uma senhora, assim, olhou para mim assim, estende a mão. Eu sou do tempo da palmatória. Hoje, se você disser uma palavra severa para uma criança, o conselho tutelar está em cima, né? Perdeu a autoridade. Olha como é que está o ensino secular. Uma bagunça. Porque perderam a visão da correção, irmãos. A visão celestial. Corrige o teu filho. Hoje um pai, se pegar um filho pelas orelhas e aplicar uma varinha,
o vizinho do lado, liga lá para o número do conselho tutelar. Perdeu a visão. Hoje um pai não pode corrigir um filho mais. Tem que deixar virar bandido, né? E aí os mesmos que eles estão tendo hoje, eles vão ser pegos aí, depois na sinaleira, num farol aí, uma faca, uma arma, né? Mas Deus está chamando você para você adquirir esta visão, irmãos. E viver essa visão para ser a diferença. Porque a igreja de Jesus não é igual a uma denominação. Uma denominação, o homem que governa. Aí tem uma placa, tem um grande homem de Deus, de terno e gravata, né? Não, na igreja de Jesus tem vasos de barro, fracos, frágeis, mas que amam Jesus e que querem servir a Deus, cheio de pecados. Porque se você olhar para mim, você vai anotar muitos pecados. E todos os pecados que você anotar, você tem em dobro. Por isso que você está enxergando em mim. Então, não anota, feio. Entende? Mas somos todos fracos. Deus quer nos misturar. Deus foi na feira e viu aquele monte de batata, umas podres e outras melhorzinhas. E decidiu, vou levar para a panela de pressão e vou fazer um purê de batata. Você está aqui na panela de pressão. Deus está fervendo você, amassando você. Aí depois que você está lá comendo o purê, quero ver você descobrir onde é que está a batata A, a B, a C e a D. Não tem mais. Que ainda você consegue ver as pessoas. Fulano é essa, mas o Senhor vai nos levar a tal ponto de ser como um purê. Você não vai te conhecer mais. Imagina se você fosse uma batata. Graças a Deus que Deus foi lá e nos comprou da feira, senão a gente ia ficar lá apodrecendo lá, né? E você viu como batata podre fede, cheira mal pra grama. Você era aquela batatinha que estava lá já podrinha, manchando as outras que estavam melhorzinho. Vem pra igreja, eu sou muito especial. Você era uma batata podre, tchê. Graças a Deus que Deus mandou lá Jesus comprar a gente da feira. E botou nessa panela de pressão. E às vezes ele bota água, aumenta o fogo. Aí é impressionante, mas a batata quer virar pipoca, quer pular da igreja, quer sair da igreja, quer pular. Não, Deus está fervendo. Está na pressão. Prova, tribulação, dificuldade. A hora que você for um pirê, não tem mais dificuldade, porque é todo mundo junto, pegando junto, orando junto, tirando junto, ajudando junto. Hoje ainda o povo está meio dividido, né? Porque os tempos são maus, e o Senhor vai vir agora, irmãos, e quem não ser pirê de batata ficou lá na feira, podendo. Vamos lá para Lucas agora, capítulo 18. A cura de um cego de Jericó. Vamos falar sobre visão, que é um pouquinho, né? Versículo 35. Aconteceu que, aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Então é importante nós entender que Jericó foi uma cidade fortificada lá na época de Josué, lembra? E a Bíblia não relata, mas tem estudos de estudiosos da época que aquele muro que Jericó lá, o relâmpago lá, Deus derrubou por terra aquele muro. Ele tinha uma largura que cabia 7 carros de carroças, né? O que é uma carroça, Marquinhos? 1,5 m? A largura daquele muro cabia 7 carroças andando ali, porque ali eles vigiavam os inimigos lá embaixo. Então era bem grosso, né? Aquilo representa a mente do cego. Tem algo, um véu espessoso assim, não sei quantos metros de tanto pecado que a gente veio para a igreja, porque tu não veio porque tu era bom, tu veio porque estava atrapalhando lá no mundo, né? Então por que tu atrapalha quem está lá no mundo também vir? Então Jericó é a nossa mente, totalmente fortalecida por demônios, por verdugos, por potestades, por espíritos das trevas. Quando Jericó é a tua mente. Olha só, aconteceu que Jesus, quando se aproximou daquela mente fortificada, estava um cego sentado à beira do caminho, porque essa é a situação de quem tem uma mente caída, cego.
lê a Bíblia, mas começa a criar situações para não ser a palavra. Mas se está na Bíblia, obedecer, povo de Deus. Aí tu está lendo e tu quer achar na Bíblia ou em pessoas, né, uma maneira de você não obedecer o que está escrito. Mas se está aqui, lembra que Jesus nos dá um exemplo de Vitória 4. Estava no deserto, estava naquela depressão. Era data ali que Deus queria formar um com Deus. E aí Satanás tentou Jesus umas 3 vezes, e Jesus as 3 vezes disse o seguinte: está escrito. E se está escrito, eu obedeço. Tu está lendo o que está escrito, e tu quer ver de outras pessoas como tu não obedeceu o que está escrito. Cegueira espiritual. Se está escrito, gente, só obedece. Se tu levar para o campo da Jericó, que é uma mente racional, filosófica, humana, caída, totalmente endemoniada, você nunca vai aceitar obedecer. E aí, mas tua vida está bem? Está bom? Está melhor do que quem está obedecendo? Não. Então, gente, falta visão. Então, tu quer te libertar de vício, quer te libertar de rancor, de ódio, de ira, de amargura, tu tem que ler e aplica, é a profecia. Não tendo profecia, o povo fica corrompido. Não tendo visão, o povo fica corrompido. Mas por que será que Deus dá a visão pra gente? Se não pra gente botar em prática, né? Porque tu acha que tu está com a Bíblia no colo, se não para você ler e obedecer? É simples. O reino é simples. Satanás que entrou nas mentes fortificadas, enganou essas lideranças, o rebanho, e estão tudo perdido. Estão tudo perdido. Aconteceu, versículo 36. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava a visão celestial. Jesus. Por que Jesus é a visão? Porque tudo que ele recebeu do Pai, ele obedecia. João capítulo 15, ali fala, né? Eu faço o que o meu Pai manda fazer. Então, visão celestial é isso aí. Se você não fizer aquilo que a visão está te dirigindo, você não está na visão, gente. Você está ouvindo a visão, mas você está cego. E esse cego ouviu a visão. Disserem, ó, a visão está passando por aqui. Jesus Nazareno está passando por aqui. E ele estava na beira do caminho. Eu quero dizer para você, você está na beira do caminho. Diga para a pessoa que está do seu lado. Sabe por que tu está acontecendo? Porque tu está cego. E sabe por que tu está cego? Porque tu está na beira do caminho. Sai da beira do caminho e vai para o caminho, que é a verdade e a vida. João 14, 6. É só sair, tu está bem perto. Só sair um pouquinho da beira do caminho, vai para o caminho, e aí tu vai enxergar. Tu vê que ele não enxergou o cego, aquele estava cego. Mas ele viu aquele aquele alvoroço, e perguntou, o que está acontecendo? A visão vai passar por aqui. Olha o que ele diz ali. Versículo 38. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E vamos pular lá para o versículo 40. Então parou Jesus e mandou que ele o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe. Quando uma pessoa ouve que a visão está passando, ela começa a clamar, se ela quer a visão. Como esse cego clamou. E aí sempre quando a visão ouve que um quer ele, a visão para com tudo e vai dar visão certa. O que aconteceu aqui? Jesus parou, trazem ele aqui. E aí levaram. E aí Jesus disse no 40, no versículo 41, vamos ler juntos. O que queres que eu te faça? Quando Jesus fala essa frase, o que queres que eu te faça? Jesus quer dizer para nós, e quer nos ensinar uma coisa. Não tem o que tu peça que ele não tenha poder e autoridade para fazer. Toma um câncer. O que tu quer mesmo? A cura. Pois eu também posso curar. Eu estou com um vício. Mas tu quer? Me cura desse. Eu também posso curar o vício. Eu estou cego. O que tu quer?
Eu também quero ver. Eu também tenho poder para isso. Quando Jesus responde com esse tipo de frase, o que queres que eu te faça com uma pergunta? Ele está dizendo para nós temos que capturar isso aí, vamos viver isso, que não tem coisa que esteja vazio, trevas em face do abismo, que ele não mude a história. Talvez tu olha para o teu marido e não aguenta mais ele. Pede para o Senhor que o Senhor pode mudar isso. Mas pede para o Senhor assim, ó, não é para o Senhor mudar o teu marido. Pede para o Senhor me dar a visão, porque eu estou cego. Eu não estou enxergando o que tu quer fazer comigo, com o marido dessa forma, com a mulher dessa forma, com dessa forma, com essa crise financeira, com essa doença. Não pede a cura, pede visão. Porque se você tiver visão, acabou o problema. Mas como é que o cristianismo está dando o rebanho? Determina que o que tu quer, Deus tem que te dar. Cita palavras. Não, Jesus Cristo na cruz do Calvário venceu para tu ser próspero financeiramente. Não, irmãos. Jesus na cruz do Calvário morreu para te dar a visão. Porque está tudo pronto já. Vai dar um carro para uma pessoa que tem visão. Ela sai dirigindo. Mas dá o mesmo carro para uma pessoa que é cega. O que ela vai fazer com o carro? Tu vê, a bênção está ali, o carro está ali, a bênção está ali. Mas a pessoa está cega. Então para de pedir coisas naturais e peça, Senhor, dá sabedoria, me dá visão. Eu não estou conseguindo lidar com tal situação. Aí Jesus segue 41. Respondeu ele. Aí o cego agora respondeu o que Jesus perguntou. Senhor, que eu torne a ver. Está escrito ali? Ó, que eu torne a ver. Essa palavra torne quer dizer o seguinte, ele já tinha visão, ele já estava no caminho, mas voltou a viver pela Jericó, pela mente fortificada, pelo mundo, pela razão. Pode, não pode, está certo? Certo. A igreja de Jesus não é baseada pelo certo ou pelo errado, gente. A igreja de Jesus é dirigida pela visão celestial. Porque se tu... E muitos estão procurando uma igreja assim, que se molde ao certo e ao errado da pessoa. Não, essa não vai te levar para as bodas do Cordeiro, não vai te dar vitória, e você vai ficar atraindo maldição na tua vida até a vinda de Jesus, ou até você morrer. Não, nós temos que clamar para Deus visão, sabedoria. Lembra de Salomão? Salomão estava agora era rei de Israel, tinha aquele monte de gente para ele dirigir, tinha um monte de inimigo para ele vencer, tinha privações, provavelmente, que ele tinha que conquistar, coisas naturais. E Deus chegou e entrou no sonho dele e disse assim, filho, peça o que tu quiser que eu vou te dar. E ele poderia pedir, eu quero um exército que vença todos os inimigos, Senhor. Eu quero que tu pegue e me dê muito ouro, muita prata, muita coisa preciosa. Não, eu quero que tu me dê, assim, vida e saúde e abundância. Eu quero que tu me dê muitas mulheres, quero que tu me dê muita coisa. E ele chega e diz assim, não, Senhor, eu preciso de... Me dá sabedoria para eu dirigir esse povo para ti. E junto com a sabedoria, ele soube lidar com finanças, que não houve rei mais rico do que ele. Ele ter sabedoria, com a sabedoria, ele venceu todos os inimigos, que aí reinou a paz, não teve mais inimigo. Entende? E ele teve saúde e morreu farto de 3 dias. E aí Deus abençoou muito ele mesmo, em todas as áreas. Mas porque ele viu visão. E estava na visão, não tinha problema. Aí depois, lá no finalzinho da vida, que ele perdeu um pouquinho a visão, começou a casar com um monte de mulheres idólatras, aí ele pisou na casa. Né? E aí se perdeu um pouquinho. Né? Mas não, torna a ver, é porque esse cego tinha visão, mas não desenvolveu a visão. Filipenses 2:12, desenvolvei a visão. Como é que desenvolve a visão? Isso que nós estamos fazendo. Grupo familiar. Todos esses materiais, a nossa reunião pré-culto. O dia que você não acessar um material, você está perdendo de desenvolver a visão. E aí Deus é tão bom que nos traz a visão para todas as áreas. Casamento, família, amargura, perdão, prosperidade, cura interior, rejeição,
depressão. Está com depressão ainda e não descobriu aqui, a visão está aqui. Está com problema de casamento, está aqui a visão. Está tudo aqui. O que você precisa? É só da visão. Mas quer fazer do jeito natural, do teu jeito. E isso está cego. Você vai ficar tateando e não vai encontrar. Aí nós lemos lá em João 9. Vamos lá em João 9. Um cego de nascença, Salmo 51:5. Nasceu cego. Olha o que aconteceu com o cego de nascença. Versículo 1. Caminhando, Jesus viu um cego de nascença. Tá? Ele não tinha direção de nada. Ele nasceu, não está salvo. Jesus está vendo ele. E Jesus está caminhando em direção a ele, viu? Não é ele que vem em direção a Deus. Porque esse aqui era cego de nascença. O outro perdeu a visão. São situações. Você já tem a visão de você, mas talvez perdeu. Agora, quando a gente recebeu a visão, nós éramos esse cego de nascença, sem visão. E não é esse que vai até Jesus, é Jesus que vai até ele. Porque quando a gente não está salvo, a gente nem sabe o que é salvação e nem quer ser salvo, na verdade. Mas aí Jesus vem até nós. Como é que Jesus vem até nós? Ele vem de asas, num cavalo alado, com os anjos dele. Como é que ele vem a nós? Manda um servo dele aqui até aquela pessoa. Que nem eu faço do evangelismo de ontem. Amém? Que nem hoje as Márcias estão aqui, o Zé Carlos está aqui, o Leandro está aqui, a irmã Lia está aqui. Foi Jesus que trouxe eles até aí. Através de um convite. Porque Deus quer ampliar a visão. A visão está buscada ainda pelo sistema do mundo, pelas tristezas, pelo sofrimento. E aí o que aconteceu aqui no versículo 4? É necessário que façamos obras daquele que me enviou, enquanto é dia, à noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então Jesus foi, pegou uma saliva dele, botou no pó da terra, fez podre e botou no olho do cego. Começou a enxergar, não enxergou com distinção ainda. Ele precisava desenvolver aquela visão. E o que Jesus disse para ele? Versículo 7. Vai. Tá isso aí? 7 ali, ó. Vai e congrega. Lava-te no tanque de Siloé. Te mistura com o reino. Vai para os grupos, vai para o culto, acessa os materiais. Nós temos uma série de programações aqui em Fino que proporciona a você desenvolver essa visão, gente. Para que quando você seja afrontado, você não sinta, perdoa de uma vez. Para quando você for ferido por uma seta inflamada do maligno, você se comporte e se posicione como filho de Deus. Então precisamos desenvolver esta visão. Amém? Vamos por aqui, senão vai ficar com depressão, os irmãos, né? Está no horário, estão tudo com fome. Vamos colocar em pé. Nosso culto de Santa Ceia. Em outros momentos a gente expande mais sobre a visão celestial, né? O Gedutum vai fazer o cântico aqui. Pode passar aqui rapidinho. E você fecha teus olhos, prepara teu coração durante essa oração. E nós vamos aqui consagrar a ceia do Senhor, né? Pode abrir ali a tampinha do pãozinho ali, por favor. Isso. Dirija a tua mão direita para o altar. Senhor Deus e Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos aqui agradecer por esse momento em que o Senhor expande, intensifica a visão celestial no nosso coração. A tua palavra diz que o Paulo deu uma receita que nós deveríamos pedir para que o Senhor viesse iluminar os olhos do nosso coração, pois o nosso coração ainda está em várias áreas da nossa vida, cegos, perturbados, Deus, por causa do pecado. E é por isso que nós queremos aqui limpar o nosso coração nesse momento. Pedir perdão a Ti pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, pelas nossas obstinações, e que o sangue do Teu Filho Jesus Cristo, que tem eficácia nessa situação,
possa nos purificar, nos limpar e nos reconciliar novamente com o Pai. E da mesma forma, de que o Senhor Jesus, naquele dia que reuniu a sua igreja, ergueu o pão e disse que aquele era o teu corpo, que todos deveriam comer, assim nós consagramos também e decidimos, agora com o coração limpo, pela essa confissão, participar da ceia do Senhor. Da mesma forma, Jesus pega o cálice do vinho, ergue aos céus e consagra, dizendo que era para todos beber, porque aquele cálice é o cálice da nova aliança. Como nós já fomos redimidos, nascidos da água e do Espírito, nós assim também participamos em nome de Jesus, para relembrar e rememorar que Jesus Cristo, o Filho de Deus Altíssimo, naquela cruz tornou-se comida e alimento para nós. E a tua palavra diz que aquele que se alimenta do Senhor, vive pelo Senhor. Então, ao ingerirmos esse alimento, literalmente, Senhor, com unidade espiritual, nós venhamos a partir a viver por Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, durante esse cântico, o Marquinho vai organizando a fila e você pode participar.
Amém, irmãos. A família vai então um cântico aqui de comunhão, né? Aí você não sai daqui sem abençoar o irmão, abraçar ele, né? Esses irmãos que vieram pela primeira vez hoje, venham à vontade de voltar outras vezes aí, né? Tá bom? Durante esse cântico aí você sai do teu lugar e abençoe ele, e nós já estamos dispensados com a paz do Senhor, né? Somos diferentes.